Bom dia, meu querido amigo irmão. Bom dia, minha querida amiga irmã. Bom dia, querido e querida jovem. Como vocês estão? Graças a Deus, mais uma manhã nós estamos aqui, desfrutando deste privilégio de poder contar mais esse dia diante de Deus, com o nosso coração cheio de esperança e desfrutando deste privilégio, da alegria de estarmos na presença desse Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus amoroso, esse Deus que agora é o nosso papaizinho querido e nós somos os seus filhos amados. Graças a Deus por esse privilégio de poder estar aqui contando mais esse dia e debaixo dessa realidade, dessa direção. Graças a Deus nós estamos aqui desfrutando dessa realidade de estar direcionado. A promessa do Senhor é que ele enviaria o teu Santo Espírito, outro consolador, e que guiaria os seus filhos a toda a verdade. E nós cremos que nós somos estes filhos de Deus, nós pertencemos a este grupo dos filhos de Deus que estão sendo guiados a toda a verdade. E graças a Deus por essa realidade, por nós vermos isto, que a maneira de Deus nos guiar a toda a verdade é por meio da ação do seu Santo Espírito, trazendo à nossa memória a palavra de Deus. Graças a Deus. O guiar a toda a verdade na prática é nós estarmos aqui lembrando da direção que Deus deixou para os seus filhos por meio da sua palavra. O Senhor, ele orientou os seus discípulos e agora nós, no nosso momento, nós estamos tendo este privilégio de ter acesso a essa palavra que foi direcionada aos seus discípulos. Hoje também nós podemos ter acesso a essa palavra. Por um lado, a Bíblia, ela é primeiramente um livro, mas depois, para nós que somos espirituais, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é o falar atual de Deus para a nossa vida. E o Espírito Santo usa hoje, eu creio, quero crer que você também creia, meu querido amigo irmão, amiga irmã, querido e querida jovem, que a Bíblia, ela é o falar atual de Deus para a nossa vida. E é dentro dessa maneira, né, segura, que nós estamos aqui tomando a palavra de Deus como norte para a nossa vida e nós estamos sendo convidados, né, a tomar a palavra de Deus como essa direção segura e firme. O salmista ele declara que a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. E na prática nós estamos tomando a palavra de Deus como essa direção para a nossa vida cristã. E nós chegamos agora em Gênesis capítulo 2, versículo 16. Versículo 16: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós usamos aqui essa porção da palavra quando Deus ele dá essa ordem, né? Então quando alguém dá uma ordem, é porque espera a obediência. Então, de um lado, nós temos aquele que deu o Senhor Deus lhe deu esta ordem. E nós estamos trazendo aqui para o nosso momento, para os nossos dias, que essa ordem que o Senhor Deus deu aos seus filhos, ela precisa encontrar no coração dos seus filhos esse espírito de obediência.
E dentro disso nós já temos falado bastante, graças a Deus nós não conseguimos sair desse texto e por isso nós estamos muito alegres. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí nós temos já comentado sobre esses versículos. Não é apenas que o Senhor Deus deu uma ordem, proibiu ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas principalmente o que está por trás dessa ordenança de Deus é o seu coração desse pai amoroso, este pai que quer que os seus filhos se deem bem. Na verdade, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é para que não experimentemos a morte. Esse era o coração de Deus para Adão e Eva, e nós também trazendo para os nossos dias. Este é o coração de Deus para a nossa vida. O Senhor espera que nos demos bem. Para que nos demos bem, nós precisamos ser esses filhos obedientes, igual nós podemos ver com os nossos próprios olhos. Quais são os filhos que se dão bem nessa terra? São aqueles que são obedientes aos seus pais. O mandamento da obediência dos filhos aos pais, a palavra de Deus diz que é o primeiro mandamento com promessa. Então, para que te honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É este princípio que nós queremos destacar, meu querido amigo irmão, amiga irmã, querido e querida jovem. A obediência é para que nos demos bem. E nós temos falado muito de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 até o 14. Também nós não temos conseguido sair deste texto, não sei se vamos sair hoje, mas nós gostaríamos de ler mais um pouco desses versículos. O Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 fala assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Nós já falamos também que esse espírito de obediência, ele nos promove. Aqui, o filho obediente, ele é promovido, ele se dá bem. Tomando Gênesis capítulo 2, versículo 17, se Adão e Eva não desobedecerem a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não morrerão. Trazendo para o nosso dia hoje, quando nós obedecemos a esse Deus, o título desse texto é As Bênçãos Decorrentes da Obediência. Se nós nos tornarmos esses filhos obedientes a cada dia, se nós permitirmos nos aperfeiçoarmos nesse espírito de obediência, que nós sabemos que é gradativo, dia a dia, é passo a passo. Primeiro nós ouvimos a voz de Deus, depois nós apreciamos a sua palavra, depois nós desenvolvemos um relacionamento, né, pessoal com a palavra de Deus, nós passamos a folhear a palavra de Deus, nós primeiramente nós iniciamos lendo um livro e depois esse livro, gradativamente, ele vai se tornando o falar atual de Deus para a nossa vida. Isso nós queremos dizer que é esse aperfeiçoamento desse espírito de obediência. A obediência, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem, ele é passo a passo. O espírito de obediência ele vai sendo aperfeiçoado em nós de uma maneira muito calma, serena e tranquila. O Espírito Santo ele vai dia a dia conduzindo o nosso coração,
convergindo os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo fala de levar cativo todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, mas isso é algo que vai acontecendo num tempo. O Senhor não atropela a nossa pessoa. A coisa vai acontecendo em um crescente, né, de uma maneira cheia de frescor, cheia de descanso, cheio de refrigério, cheio de alegria indizível. Passo a passo, o nosso coração ele vai sendo conduzido à obediência de Cristo. Isso nós podemos testemunhar, eu creio que é a minha experiência, mas eu creio também, meu querido amigo irmão, querida amiga irmã, querido e querida jovem, que essa também é a sua experiência. Dia a dia nós estamos sendo conduzidos à obediência de Cristo por meio da ação do seu Santo Espírito. E graças a Deus que o resultado final para Adão e Eva era que eles não morreriam. E o resultado para nós hoje, além de nós não morrermos, nós queremos dizer isso espiritualmente, além de não morrermos espiritualmente, porque a desobediência ela introduz um estado de morte. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Mas para agora, além de nós não morrermos espiritualmente, existe uma promessa para a vida daqueles que são filhos obedientes ao seu papaizinho, que é o nosso querido Deus. Eles serão exaltados sobre todas as nações. Versículo 2: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versículo 3: Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Há uma diferença, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. O aperfeiçoamento desse espírito de obediência a Deus, ele nos introduz em um estágio de sermos bendito. Eu sei que é a sua experiência também, meu querido. Meu querido e minha querida, irmão, irmã e jovem, graças a Deus, você também tem essa experiência de ser um bendito. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Esse espírito de obediência sendo aperfeiçoado em nós, nos faz voltar para casa do nosso trabalho com um coração descansado, com um coração alegre, desfrutando de um sobrenatural, dessa convicção de que a boa mão desse Deus ela está estendida sobre a nossa vida, nos abençoando, nos promovendo. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Esse espírito de obediência sendo aperfeiçoado em nós, ele nos leva para um estágio de dependermos de Deus, dependermos da ação desse Deus. Quanto descanso que há para a nossa vida, quando nós podemos orar e colocar todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, todos os nossos projetos nas mãos deste Deus. Esse espírito de oração, na verdade, esse espírito de obediência sendo aperfeiçoado em nós, a primeira coisa, primeira direção que nós temos em nossa vida é nós orarmos, é nós colocar a palavra de Deus encoraja a nós orarmos, a colocar diante de Deus todas as nossas petições por meio de orações, súplicas e ações de graça. E aí nós desfrutamos desse privilégio, a palavra de Deus mostra essa direção, que esse Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, por meio do seu Espírito que agora opera em nós. Se Deus vai fazer, nós não sabemos, mas de uma coisa nós sabemos:
o Senhor, Ele está nos vendo, Ele está nos contemplando, tanto nos nossos erros quanto nos nossos acertos. Nós temos esse Deus conosco. A nossa vida agora ela está acontecendo diante de Deus. Quando acertamos, nós acertamos diante de Deus. Quando nós erramos, nós também erramos diante de Deus. Qual é a diferença de errarmos e acertarmos na presença de Deus? É que quando nós acertamos, nós sabemos que é a boa mão do Senhor estendida, nos abençoando, nos exaltando, porque agora esse espírito de obediência, ele está sendo aperfeiçoado em nosso coração, e nós não estamos mais vivendo uma vida alheia a Deus. E quando nós erramos, porque nós erramos agora diante desse Deus, nós podemos nos arrepender, confessar os nossos pecados, nós podemos permitir que esse Deus nos coloque de pé. A promessa do Senhor é que 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o colocará de pé. Quando nós erramos diante desse Deus, nós temos esse Deus agora nos colocando de pé, por meio de nós arrependermos, por meio de confessarmos os nossos pecados. Tudo isso é possível porque agora esse espírito de obediência, ele está sendo aperfeiçoado no nosso coração e nos promovendo ao estágio de sermos benditos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Essa é a experiência, nós já falamos, né? A realidade onde esse texto foi escrito era uma comunidade agropastoril, então era motivos de dar graças a Deus pela colheita, ela era motivo de dar graças a Deus pela cria dos animais, o rebanho sendo aumentado, né? Havia esse espírito de entender que a boa mão do Senhor os estavam abençoando. Eles se sentiam abençoados, porque eram filhos obedientes a Deus. O versículo 6: Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Tinha-se essa realidade. Eu, nós estamos indo e o Senhor está conosco. Nós chegamos porque o Senhor nos trouxe. O espírito de obediência estava sobre os filhos de Israel. Graças a Deus por isso. E hoje está sendo um desafio para os nossos dias, nós trazermos de volta para a nossa vida essa realidade de que agora é a nossa vez de sermos esses filhos obedientes. Este é o nosso momento de existirmos como aqueles que são exaltados por Deus por meio desse espírito de obediência, está sendo aperfeiçoado no nosso coração. Agora nós é que somos os benditos, porque nós estamos cada dia nos ajustando com a vontade desse Deus que é boa, perfeita, agradável. Agora é a nossa vez de bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Ao entrarmos, Senhor, nos abençoe aqui. Ao sairmos, Senhor, seja conosco, nos leve em segurança. Obrigado porque chegamos, Senhor, e nos leva em segurança. Esse é o espírito de obediência. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Os filhos de Israel, eles tiveram este privilégio de ouvir da boca de Moisés: o Senhor pelejará por vós.
Este é um dos privilégios que agora, neste momento que nós estamos vivendo, como esses filhos de Deus, que têm esse espírito de obediência aperfeiçoado em seus, sendo aperfeiçoado, nós estamos num processo sendo aperfeiçoado em seus corações. O Senhor peleja por nós. Graças a Deus, bendita a hora que nós entendemos que nós somos fracos, frágeis e mortais. E bendita a hora que nós clamamos pelo socorro desse Deus. E bendita a hora que nós entendemos que esse Deus é quem peleja por nós. E hoje também nós podemos declarar juntamente com os, tomar posse dessa bênção que foi destinada aos filhos de Israel. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Graças a Deus. Graças a Deus por esse privilégio de nós entendermos que nós estamos em uma batalha espiritual. Nós não podemos negar esse fato, né? Todo ser humano ele tem um inimigo que se chama diabo e Satanás, que em nós mesmos nós não o conseguimos vencer. Mas a palavra de Deus, ela dá autoridade aos seus filhos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é a força dos nossos braços que confecciona a nossa segurança. A nossa segurança, ela vem, o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tudo isso é possível, porque o nosso coração agora, no nosso coração, está sendo aperfeiçoado esse espírito de obediência que nos leva a rendermos ao Senhor e nós desfrutamos o privilégio de termos o Senhor por nós. E a promessa do Senhor é: se o Senhor é por vós, quem será contra nós? Então, nosso descanso vem deste Senhor que hoje é por nós. Versículo 8: O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros. Nós, como filhos de Deus, nós gozamos deste privilégio de sonharmos. Meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem, isso não é uma utopia. A promessa do Senhor para os nossos dias é tão certo como toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Nós temos este privilégio de sonharmos. Um dia José foi um sonhador. Lá vem o tal sonhador. José, ele era um sonhador. Mas nós também queremos declarar que agora nós somos esses sonhadores. Nós sonhamos, né? Graças a Deus, a vida cristã, ela goza deste privilégio de poder sonhar. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Nós não apenas trabalhamos com os nossos braços, nós não apenas desempenhamos a função que nos é devida e que é nossa responsabilidade, mas nós gozamos deste privilégio de podermos sonhar que o Senhor está conosco. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus, na terra que te dá o Senhor teu Deus. Nós estamos aqui nessa terra que o Senhor nos deu de presente para nós contarmos os nossos dias, na terra dos viventes, e nós aqui estamos aqui sendo abençoados. Esse espírito de obediência está sendo aperfeiçoado no nosso coração e nós estamos aqui sendo abençoados. Nós podemos sonhar, nós não precisamos ficar apenas com a realidade que vê os nossos olhos físicos e que as nossas mãos humanas apalpam. Nós podemos, igual Paulo encorajou os colossenses,
a pensar nas coisas lá do alto, a buscar as coisas lá do alto. Nós podemos viver aqui nessa terra, mas ter o nosso coração, os nossos pensamentos governados pela esfera celestial. Graças a Deus por isso. Versículo 9. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Nós não somos privilegiados. Individualmente, nós não somos privilegiados, mas coletivamente, sim, nós somos privilegiados. Nós fazemos parte deste povo santo, o que o Senhor tem jurado. Olha só como é que fala a porção da palavra. Olha, o Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. A bênção não é individual, mas a bênção é coletiva. Eu e você, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem, nós fazemos parte deste povo santo, dessa bênção coletiva que o Senhor constituiu para si um povo santo, um povo separado, um povo zeloso, um povo de boas obras. Nosso encorajamento nessa manhã para você, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, meu querido e querida jovem, não deixe de sonhar, sonhe, né? Feche os seus olhos físicos, abra os seus olhos espirituais e sonhe. Nós somos um povo separado, não por nossas obras apenas, mas a palavra de Deus deixa claro que é por meio daquele que nos amou. Faça parte deste grupo de pessoas que são separadas por Deus, pessoas a quem esse Deus ama, e esse Deus que constituiu para si um povo santo. Por quê? Porque nós fazemos parte deste povo que tem este coração, que esse espírito de obediência ele está sendo aperfeiçoado em nossos corações. E a promessa do Senhor é clara, olha, o versículo 9. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Olha, tem um quando. Quando andares nos seus caminhos. E é exatamente esse o nosso momento. Nós estamos aqui no quando. Os nossos dias agora, ele está acontecendo debaixo da direção de um quando andares nos seus caminhos. Nós não estamos aqui para exaltar a força do nosso braço, para exaltar a nossa dedicação, para exaltar a nossa religiosidade, mas nós estamos aqui para destacar que nós fazemos parte deste povo que estão colocando o seu coração diante de Deus e constantemente fazendo essa oração. Deus, torna-me um filho obediente, aperfeiçoa em meu coração esse espírito de obediência. Eu faço questão de fazer parte deste povo santo, que anda em obediência, este povo que anela se dá bem. Não tenha vergonha, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem, de rasgar o seu coração diante de Deus e declarar: Deus, eu quero ser abençoado. Eu faço questão de ser abençoado. Por isso, trabalha no meu coração obediência. O versículo 10 fala assim: E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Aqui
contextualizando, e terão medo de ti, trazendo para os nossos dias, e terão respeito de ti. A primeira bênção que nós recebemos de termos esse coração ser aperfeiçoado, ter aperfeiçoado esse espírito de obediência, é o respeito. Olha só, a promessa do Senhor, olha só, vou ler novamente, olha. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Isso é o versículo 1. O versículo 10 fala assim: todos os povos da terra verão que és chamados pelo nome do Senhor e terão, contextualizando para o nosso dia, em vez de terão medo de ti, e terão respeito de ti. Esse espírito de obediência, ele enobrece a sua pessoa. Ele nos enobrece, porque quando esse espírito de obediência ele está sendo aperfeiçoado em nosso coração, tudo aquilo que é Deus como essência, ele está sendo trabalhado em nosso coração. O respeito, a consideração, a devida honra, fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros nos façam, perdoar aqueles que nos têm ofendido. Todas essas coisas que promove o ser humano, elas estão sendo aperfeiçoadas no coração daquele a quem esse espírito de obediência está sendo aperfeiçoado. E o resultado disso é que nós nos tornaremos uma autoridade, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão respeito por ti. Nós avançaremos para o estágio, subiremos o degrau de nos tornarmos uma autoridade. Na verdade, nós somos constituídos em autoridade, porque foi isso que Deus mediu para todo ser humano. O ser humano ele é uma autoridade neste universo. Nós não cansamos de falar isso. Essa terra, ela vai se tornar um caos quando nós, como seres humanos, não funcionarmos adequadamente. Por outro lado, também, o único ser que tem condição de levar o caos embora dessa terra é o ser humano, porque a ele foi dada a condição de cultivar e guardar essa terra, de deixar essa terra em ordem. E esse espírito de obediência, ele trabalha no ser do homem a condição dele se tornar essa autoridade, ele se tornar sóbrio, ele se tornar, na verdade, desfrutando dessa nobreza de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus e agora ser essa autoridade constituída por ele para cultivar e guardar. O versículo 12 fala assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Aqui falando desse estado do ser humano ser promovido a um estágio normal. Esse espírito de obediência, ele nos promove a um ser humano em um estágio normal. No seu natural, o homem funciona adequadamente no seu estado natural, a sua mente funciona adequadamente, a sua vontade ela funciona adequadamente e as suas emoções também funcionam adequadamente. E nós sabemos o que traz o desequilíbrio, o que traz a ruína na nossa vida é não estarmos funcionando adequadamente. Quando a nossa mente não funciona adequadamente, nós não sabemos administrar, lidar com os recursos financeiros. Quando a nossa mente não está funcionando adequadamente, nós não sabemos administrar a nossa vida pessoal, a nossa vida conjugal, a nossa vida como pais, a nossa vida como um empregado, como um empreendedor. E o resultado de nós não funcionarmos adequadamente, né,
é o que traz o final desse versículo fala, olha só como é que fala o versículo, olha, vou ler de novo. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Esse estágio de emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado, emprestarás a muita gente, isso quer dizer que nós temos recurso, né? Nem não temos recursos financeiros. O Senhor tem dado condição de ter recursos financeiros. O Senhor, ele é misericordioso. O Senhor, ele é fiel. Ele nos dá a condição de termos recursos. Cada um de nós aqui podemos testemunhar. Eu estou com 54 anos e não tem me faltado pão para alimento, senão a minha vida humana não teria prevalecido até aqui. O Senhor é fiel, ele tem nos dado condição e recursos financeiros. Agora, o final do versículo: emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Isso significa que esse espírito de obediência, ele também nos dá condições até de administrarmos a nossa vida financeira, administrarmos as finanças. Esse espírito agindo no nosso coração, ele vai levar embora a compulsividade pelos gastos. Esse espírito agindo em nosso coração, ele não permitirá que nós compremos sem ter recursos. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar isso, eu vou comprar depois, eu vou administrar a minha vida financeira. Isso tudo faz parte desta bênção, desse espírito de obediência que está sendo aperfeiçoado em nós. Por um lado, nós vimos aqui que o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das suas mãos. Cada um de nós gozamos deste benefício do Senhor. O Senhor tem dado chuva, o Senhor tem dado sol, o Senhor tem dado bons tempos, o Senhor tem abençoado as obras das nossas mãos. E agora nós estamos nesse estágio de permitir que esse espírito de obediência, aperfeiçoado em nosso coração, ele nos dê condições de administrar aquilo que está nas nossas mãos. Lembra que nós, como seres humanos abençoados, nós funcionamos adequadamente. Nós temos uma mente para pensar, uma vontade para decidir, e nós temos uma emoção que potencializa o nosso ser, levando-nos a pensar adequadamente, a decidir adequadamente por meio dessa emoção. E isso aí faz com que nós administremos bem aquilo que vem às nossas mãos, né? Então, graças a Deus, esse era o meu encargo. Eu precisava ler esses versículos que falam das bênçãos decorrentes da obediência. E de onde saiu esse sentimento, dessa ordem que Deus deu? Deus deu essa ordem para Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí nós abrimos que esse versículo trouxe para nós esse privilégio de nós existirmos como filhos obedientes a Deus. E aqui o título de Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14, fala as bênçãos decorrentes da obediência. Que o Espírito Santo, né, que você possa novamente ler essa porção de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 14, que fala especificamente das bênçãos que chegarão à nossa vida por meio desse espírito de obediência está sendo aperfeiçoado em nosso coração, né? Que o Senhor possa continuar falando ao meu e ao seu coração, que nós possamos estar dia a dia sendo promovidos a esses filhos obedientes. E como filhos obedientes, nós estamos aqui para testemunhar que nós somos esses filhos abençoados de Deus. Que o Senhor possa continuar te sustentando e te direcionando a sua vida,
para que eu e você, nós possamos dia a dia contar os nossos dias, mas desfrutando deste privilégio, dessa bênção, de sermos filhos obedientes de Deus. Deixo para você, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem, um forte abraço fraterno em Cristo.